Você já ouviu a história da queda das muralhas de Jericó? Aquele relato incrível da Bíblia, onde o povo de Israel, liderado por Josué, marchou ao redor de uma cidade fortificada por 7 dias, e no 7º dia, ao som de trombetas e um grande grito, as muralhas simplesmente desabaram. Muitos hoje olham para essa história como um mito, uma lenda impossível. Mas e se eu te dissesse que a ciência moderna, a arqueologia e a geologia estão revelando evidências que não só apoiam, mas também chocam os maiores céticos? Prepare-se, porque o que vamos descobrir juntos hoje pode mudar completamente a sua percepção sobre esse evento milenar. Vamos voltar no tempo, para a cidade de Jericó, considerada uma das mais antigas do mundo. Estamos falando de uma fortaleza imponente, localizada num oásis estratégico no Vale do Jordão. Suas muralhas não eram simples muros. Escavações revelaram um sistema de defesa complexo. Havia um muro de contenção de pedra com cerca de 5 metros de altura. Acima dele, um muro principal de tijolos de barro, com mais 6 a 8 metros de altura e uns 2 metros de espessura. Era, para a época, uma cidade impenetrável. Qualquer exército que tentasse invadir teria que primeiro escalar o muro de contenção liso e depois enfrentar o muro principal. Tudo isso sob uma chuva de flechas e pedras dos defensores no topo. A Bíblia, no livro de Josué, capítulo 6, nos dá um relato detalhado e, convenhamos, bastante peculiar. Deus instrui Josué a não usar arietes, catapultas ou táticas militares convencionais. Em vez disso, os israelitas deveriam marchar ao redor da cidade uma vez por dia durante 6 dias, com os sacerdotes levando a Arca da Aliança e tocando trombetas de chifre de carneiro. No 7º dia, eles deveriam marchar 7 vezes, e na última volta, ao som prolongado das trombetas, todo o povo deveria gritar. E a promessa divina era que, nesse momento, as muralhas cairiam. Parece loucura, certo? Uma estratégia baseada em som e fé. E foi exatamente o que aconteceu. As muralhas ruíram e os israelitas puderam entrar na cidade e conquistá-la. Por muito tempo, essa história foi classificada como folclore. Os céticos argumentavam: onde estão as provas? Onde estão essas muralhas caídas? Foi aí que a arqueologia entrou em cena, e a história começou a ficar muito, mas muito interessante. Vários arqueólogos escavaram o local da antiga Jericó, conhecido hoje como Tel es-Sultan. Um dos mais importantes foi John Garstang, na década de 1930. Ele descobriu algo surpreendente: uma camada de tijolos de barro avermelhados na base do monte, que ele identificou como os restos do muro da cidade que havia desabado. E o mais incrível, esses tijolos haviam caído para fora, formando uma espécie de rampa contra o muro de contenção. Pense nisso. Se um exército tivesse derrubado as muralhas usando arietes, os tijolos teriam caído para dentro da cidade, mas eles caíram para fora. Isso é exatamente o que seria necessário para que os israelitas pudessem subir para a cidade, como a Bíblia descreve. A própria muralha caída se tornou a rampa de acesso para os invasores. Essa descoberta de Garstang foi um eco arqueológico perfeito do relato bíblico. Ele datou a destruição da cidade por volta de 1400 a.C., o que se alinha perfeitamente com a cronologia bíblica da conquista de Canaã por Josué. Mas a história não para por aí. Anos depois, a arqueóloga Kathleen Kenyon realizou novas escavações. Embora ela discordasse da datação de Garstang, suas próprias descobertas, talvez sem querer, forneceram ainda mais evidências. Kenyon confirmou a existência das imensas muralhas e o fato de que elas haviam caído. Ela também encontrou algo crucial: jarros cheios de grãos, que foram queimados na destruição da cidade. Por que isso é importante? Jarros cheios de grãos indicam 2 coisas. Primeiro, que a conquista foi rápida. Se fosse um cerco longo, os habitantes teriam consumido todo o estoque de comida. A Bíblia diz que o cerco de Jericó durou apenas 7 dias. Segundo, a presença de grãos mostra que a colheita tinha acabado de acontecer, o que significa que o ataque ocorreu na primavera. O livro de Josué nos diz que os israelitas cruzaram o Rio Jordão na época da cheia, que acontece na primavera.
Os detalhes simplesmente se encaixam de forma impressionante. Kenyon também confirmou que a cidade foi completamente incendiada após a queda das muralhas, exatamente como a Bíblia relata em Josué 6:24. As evidências de uma destruição violenta pelo fogo são inegáveis no registro arqueológico. Então temos muralhas que caíram para fora, um cerco curto na primavera e uma cidade totalmente queimada. Mas e o como? Como as muralhas caíram? Foi realmente o som das trombetas e o grito? Aqui, a ciência moderna nos oferece uma explicação fascinante. A região de Jericó fica bem em cima de uma grande falha geológica, a Falha do Mar Morto. É uma área sismicamente muito ativa. Geólogos como o Dr. Amos Nur, da Universidade de Stanford, sugeriram que um terremoto poderia ser o mecanismo por trás do colapso. O que é incrível é como essa teoria se alinha com o relato bíblico. Terremotos podem causar um fenômeno chamado liquefação do solo, onde o solo perde a sua força e se comporta como um líquido, o que poderia facilmente fazer com que um muro de tijolos de barro sobre uma fundação de pedra desabasse para fora. Mas e o som? Poderia o som das trombetas e os gritos causar um terremoto? Não diretamente. Mas a Bíblia não diz que o som causou o colapso, e sim que o colapso aconteceu no momento do som. A beleza aqui está na soberania de Deus. Se Deus planejou usar um terremoto, o timing perfeito do evento, sincronizado exatamente com o clímax da obediência do povo de Israel, transforma um evento natural em um ato milagroso. É a orquestração divina em sua forma mais espetacular. O terremoto foi o como, mas o timing foi o milagre. E há mais um detalhe arqueológico que deixa qualquer um de queixo caído. As escavações revelaram que uma pequena parte da muralha, no lado norte da cidade, não caiu. E adivinhe? A Bíblia nos conta a história de Raabe, uma mulher que morava sobre a muralha de Jericó e que ajudou os espiões israelitas. Por sua fé, ela e sua família foram poupadas. Sua casa, que fazia parte da muralha, teria que ter permanecido de pé para que eles sobrevivessem. A arqueologia encontrou evidências de uma seção do muro que não desabou. Coincidência? Para muitos, é mais uma peça no quebra-cabeça que aponta para a veracidade do texto bíblico. Quando juntamos todas as peças, o quadro que se forma é extraordinário. Temos um relato bíblico antigo, considerado por muitos uma mera lenda. E então temos a arqueologia moderna descobrindo muralhas caídas para fora, indicando uma invasão subindo para a cidade. Encontramos evidências de um cerco rápido na primavera, com jarros de grãos intactos e uma destruição completa pelo fogo. A geologia nos oferece um mecanismo plausível e cientificamente sólido. Um terremoto em uma zona de falha conhecida. E até mesmo a sobrevivência milagrosa de Raabe encontra um eco no registro arqueológico. Isso não prova a existência de Deus, mas demonstra que o relato bíblico da queda de Jericó é historicamente plausível e apoiado por múltiplas linhas de evidência científica. Mostra que a Bíblia não é apenas um livro de contos de fadas, mas um documento histórico que resiste ao escrutínio. A história de Jericó não é sobre a força de um exército ou o poder do som, mas sobre a fé e a obediência a um plano que parecia ilógico, e sobre um Deus que pode usar as forças da natureza para cumprir suas promessas de maneiras que superam a nossa compreensão. O que você acha? Essas evidências te surpreenderam? Deixe sua opinião nos comentários. É fascinante ver como a ciência e a fé, em vez de se contradizerem, podem caminhar juntas para iluminar o passado. Obrigado por assistir. Se você gostou deste mergulho na história e na ciência, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Até a próxima!